Messila dialoga. Estos son los diálogos Esses são os Messila. diálogos Messila. Mais uma tragédia anunciada contra a cultura brasileira. Um incêndio destrói um dos galpões da Cinemateca, maior centro de audiovisual da América do Sul, em São Paulo, na zona oeste da cidade. Uma perda muito grande, 4 toneladas de documentos, não há feridos, mas há uma perda de parte da nossa história, né? Olha, notícia triste e preocupante, hein? A porta ali, a estrutura aparentemente está preservada, mas o teto aí do galpão, ele cedeu. Então ele caiu em cima ali de onde era guardado todo esse material. E boa parte dessas coisas importantes foi destruída, infelizmente, pelo incêndio. As chamas se alastraram rapidamente, destruindo cerca de 400 metros quadrados do galpão. Agora, isso se trata de uma tragédia anunciada. Esse espaço já tinha sofrido uma inundação e vários materiais já tinham sido perdidos, né? A Cinemateca passa por uma crise desde o início de 2019, quando o contrato com a organização social responsável pela gestão do acervo foi interrompido. Até hoje, o governo federal, por meio da Secretaria Especial de Cultura, não contratou uma nova administradora. É algo como a gente já vem falando, é uma tragédia anunciada, né? Em 29 de julho deste ano, a Cinemateca Brasileira sofreu o 5º incêndio de sua história. Fundada em 1946, a Cinemateca já esteve em chamas também em 1957, 69, 82 e 2016. Desta vez, o prédio atingido foi um dos galpões da instituição no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo. Não é a sua sede principal, hoje localizada na Vila Clementino, também em São Paulo. Além de cópias de filmes e equipamentos antigos, o galpão armazenava parte importante da memória institucional do cinema brasileiro. Havia ali vasto arquivo sobre a história do audiovisual no Brasil. Documentos sobre as políticas públicas para o cinema, sobre a história da Embrafilme do Instituto Nacional do Cinema e do Conselho Nacional do Cinema. O fogo torna mais agudo um processo de crise vivido pela instituição há anos, que parece ser resultado do desprezo do poder público e de parte do país por instituições culturais. Para além de buscar as causas desta nova tragédia, no Diálogos Messila de hoje, queremos olhar para o significado da Cinemateca de modo mais amplo e discutir seu papel não apenas na preservação do cinema, como também na pesquisa, produção e difusão do audiovisual na América Latina. E o que a história de outras cinematecas na América Latina pode nos contar sobre os problemas e potenciais dessas instituições? Eu sou Joaquim Toledo Júnior, editor científico do Messila, e nossa conversa de hoje será com Patrícia Mourão, pesquisadora de cinema e artes visuais na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Patrícia foi produtora e assistente de curadoria na Cinemateca Brasileira de 2008 a 2010. Peter Schulze, pesquisador principal do Messila e diretor do Instituto Luso-Brasileiro na Universidade de Colônia, onde atua na área de estudos latino-americanos com enfoque em cinema e artes visuais. E Nicolás Soares, doutor em literatura pela Universidade de Buenos Aires e atual Junior Fellow do Messila, onde desenvolve uma pesquisa sobre cinematecas latino-americanas. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos Messila. Bom, como a gente sabe, incêndios como esse da Cinemateca, eles são recorrentes. Esse de agora me fez voltar mais uma vez ao Paulo Emílio Salles Gomes, o historiador e crítico de cinema, também um dos fundadores da Cinemateca Brasileira. O Paulo Emílio reagiu ao primeiro desses incêndios, na década de 50, num artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, em 1957. E esse texto também foi republicado numa coletânea do Paulo Emílio, editada pela Companhia das Letras. Nesse texto, o Paulo Emílio diz o seguinte: o que o fogo revelou foi a contradição lancinante entre os tesouros artísticos, culturais e históricos reunidos durante 10 anos de trabalho e os meios ridículos de que se dispunha para defendê-los. Uma cinemateca não pode prescindir das doações de material, mas se ao mesmo tempo não obtiver meios para dele cuidar, esse processo de apoio acaba tornando-se contraproducente. Até a data do incêndio, tudo se passou como se a Cinemateca Brasileira tivesse desenvolvido esforços a fim de receber filmes que se estavam decompondo isoladamente ou se perdendo lentamente em diferentes pontos do país para destruí-los em conjunto e rapidamente.
um pouco da ironia do Paulo Emílio, essa ideia de que dá a impressão, por vezes, de que esses acervos servem só para garantir que tudo seja destruído ao mesmo tempo, em vez de se perder lentamente em diferentes lugares. Então, acho que a primeira pergunta, Nicolás, se você pudesse começar pensando no seguinte assunto. Nesse incêndio de agora, o que se perdeu principalmente foi material, o documento administrativo relativo à história da política pública de cinema no Brasil. Então esse é também um tipo de documentação que uma cinemateca abriga. Eu queria ouvir um pouco vocês, e começando pelo Nicolás, essa ideia da importância que é, para o pesquisador do cinema, instituições como essa. Olhando a história das cinematecas, elas são responsáveis não só pela preservação dos próprios filmes, mas também por criar uma instituição ligada à institucionalização da pesquisa no campo do cinema. Então, eu queria pensar um pouquinho essas instituições, o estado em que elas costumam se encontrar na América Latina e a pesquisa no cinema. E como elas são importantes e como crises como essa atrapalham ou inviabilizam a pesquisa no cinema. La consulta de material cinematográfico es solamente un aspecto más del trabajo en los archivos de las cinematecas, y eso se evidencia, por ejemplo, muy claramente en el caso de las investigaciones sobre, digamos, el cine de las primeras décadas del siglo XX, que en su mayoría está perdido, sobre todo el cine silente. Entonces, para recuperar esa experiencia es fundamental la consulta de materiales bibliográficos y hemerográficos. Y esos materiales están tan dispersos que en muchos casos la función de las cinematecas y de las bibliotecas y de los archivos tiene que ver con sistematizar toda esa información, porque muchas veces uno encuentra los objetos a partir de ese trabajo previo que ya hicieron los archivistas, ¿no? Eso, digamos, desde un punto de vista más personal o a partir de mi experiencia personal. Ahora, yendo a la cuestión del campo de los estudios sobre la preservación cinematográfica y sobre la historia del cine un poco más en general, efectivamente ha experimentado un crecimiento muy fuerte en las últimas décadas, ¿no? No solo en América Latina y en Argentina, donde de a poco van empezando a surgir investigaciones y trabajos importantes, sino también y sobre todo en otras partes del mundo. De hecho, podría decirse que el movimiento que se registra en este campo en América Latina de algún modo está en sintonía con una tendencia previa que proviene fundamentalmente de los Estados Unidos y de Europa. Entonces esto supone ya un primer foco problemático, digamos, porque las normas internacionales de preservación de los materiales audiovisuales que responden a criterios técnicos, digamos, que tienen un grado de objetividad bastante alto, no son igualmente aplicables en Europa y en América Latina, más que nada por los altos costos de mantenimiento que implican y por las asimetrías de financiamiento, ¿no? Solo para poner un ejemplo que me parece bastante gráfico, la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, es la asociación más importante que nuclea a diversas instituciones dedicadas a la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico, y para participar de esta asociación es necesario pagar una cuota que evidentemente es mucho más costosa para instituciones de países como Argentina, Brasil o Uruguay, que para las instituciones de países con una moneda mucho más fuerte como el euro o el dólar. Y esto a su vez, lógicamente, repercute en toda una serie de otras cuestiones como los costos de los materiales, el equipamiento, etc. La consulta de material cinematográfico. Essa crise é uma crise que atinge cinematecas na América Latina em geral, como você vê? No Brasil, particularmente, a gente tem uma instabilidade institucional muito grande, desde a fundação da instituição, as diversas encarnações institucionais que ela já teve, e mais agudamente, de 5 anos para cá, com uma indefinição ainda maior e a quase paralisação das atividades nos últimos 2 ou 3 anos. Isso se reflete no Uruguai e na Argentina, que são os outros casos que você estuda? Sí, absolutamente. O sea, yo diría que es un problema histórico que se remonta prácticamente hasta el surgimiento de las cinematecas a mediados del siglo XX, ¿no? Como decía antes, una cinemateca no es solo un archivo audiovisual. A riesgo de simplificar quizás un poco, uno podría decir que las cinematecas suponen un tipo de experiencia que está a mitad de camino entre el archivo cinematográfico y el cineclub, ¿no? Muchas de estas instituciones surgieron en América Latina como parte de las consecuencias de la Segunda Guerra, ¿no? Cuando la catástrofe de la guerra puso en evidencia la necesidad de
tomar medidas concretas para proteger el patrimonio cultural. Entonces, estas cinematecas mayormente siguieron el modelo de la FIAF, que a su vez fue el centro de disputas muy fuertes, básicamente entre dos posturas enfrentadas. Una es la que privilegiaba sobre todo la protección del patrimonio, defendida por Ernest Lindgren, que era el director del National Film Archive de Londres, y otra postura que ponía el foco sobre todo en el rescate de películas perdidas y la democratización del conocimiento, ¿no? Y esta era la postura defendida por Henri Langlois, que fue el mítico director de la Cinemateca francesa, ¿no? La figura de Langlois es muy conocida, se le dedicaron incluso varias películas por su labor como archivista y desde su acción en la Cinemateca francesa. Él tuvo un rol muy importante en la formación de muchos de los cineastas de la Nouvelle Vague. Quizás un poco menos conocida es su relación con los archivos cinematográficos latinoamericanos, sobre todo los del Cono Sur, porque él impulsó fuertemente el desarrollo de estas instituciones, ¿no? Puntualmente me refiero a la Cinemateca Argentina, que fue fundada en el año 42, la brasilera también a fines de los 40, y la Cinemateca Uruguaya, que se fundó en el año 52. Entonces Langlois viajó varias veces a visitarlas y se encargó personalmente de proveerles películas que alimentaron la programación de estas cinematecas, y así fue que estas instituciones de algún modo crecieron bajo el influjo de Langlois y, lo que es más importante, de su visión particular del problema de la preservación cinematográfica, con un foco muy fuerte, como decía, en la difusión por encima de la preservación. Entonces, esto tuvo consecuencias muy relevantes e incluso contradictorias, ¿no?, en el desarrollo posterior de estas instituciones. Por un lado, en el contexto latinoamericano de los años 60 y 70, cuando circulaban las teorías de la dependencia del sur hacia el norte, digamos, y el cine era un vehículo de propaganda y de descolonización, esta perspectiva que ponía el foco en la preservación fue cuestionada y se empezó a exigir que las películas se exhibieran lo más posible. Un caso emblemático en este sentido es el de lo que se conoció como la Cinemateca del Tercer Mundo en Uruguay, que era básicamente un colectivo bastante influyente en esos años que procuraba la difusión de un cine revolucionario, ¿no?, a través de festivales, revistas, entre otras acciones, y que a menudo se enfrentó con la Cinemateca Uruguaya, que en líneas generales mantuvo una postura un poco más neutral frente a las intervenciones de los gobiernos militares, en el sentido de priorizar, digamos, la vida institucional, ¿no? Esto lo menciono como un ejemplo, ¿no?, de la fragmentación del campo de la preservación cinematográfica en América Latina. En el caso argentino es todavía más notorio porque al día de hoy aún no existe una institución de carácter nacional que sea reconocida como el acervo fundamental de la cultura cinematográfica argentina, ¿no? Originalmente la Cinemateca Argentina era una institución privada que fue manejada durante décadas por una serie de personajes que aplicaron métodos muy, muy cuestionables, básicamente porque se aprovechaban de los recursos ofrecidos por el Estado en beneficio personal. Y acá aparece otra cuestión que me parece que es bastante importante para entender el desarrollo de estas instituciones y tiene que ver con el fuerte personalismo en el manejo de las colecciones y los archivos, ¿no? Un rasgo, si se quiere, bastante característico de la política latinoamericana que se refuerza en el caso de los archivos cinematográficos, porque de algún modo en el origen de los archivos siempre está la piratería, ¿no? Eso es un poco lo que hacía Langlois. Cuando tenía una película, él enseguida hacía una copia pirata y la repartía en las cinematecas para que pudieran exhibirla. Eso generó una ampliación, digamos, del acceso a las películas, pero también trajo varios problemas porque eran instituciones muy celosas, ¿no? No podían decir lo que tenían porque eso tenía un origen, digamos, ilegal. Eso a mí me ha pasado incluso hace muy poquito tiempo. Ir a un archivo y que me digan casi secretamente, yo te doy esta película, pero no digas que te la di yo y que te la dimos acá. Y eso sucede todavía hoy, ¿no? O sea que no es una cosa del pasado, no es solo una cosa del pasado, porque tiene que ver, insisto, con el carácter privado de las colecciones y las consecuencias que eso trajo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los donantes imponían condiciones fuertes para el manejo de los archivos que cedían, ¿no? Y esas condiciones terminaron, de algún modo, complicando la vida institucional de los mismos archivos, como es el caso que yo estoy estudiando del Museo del Cine en Argentina, ¿no? Que durante
décadas fue manejado por las mismas personas, que a su vez eran las mismas personas que manejaban la Cinemateca. Entonces, el personalismo es un rasgo, me parece, muy fuerte en la historia de estas instituciones, con todas las contradicciones que eso implica, ¿no? Me parece que se puede ver en la relevancia de figuras como Fernández Jurado en la Cinemateca Argentina, Martínez Carril en la Uruguaya, o como mencionaba Joaquín, el caso de Paulo Emilio en la Cinemateca Brasilera. Desde ya que son casos muy diferentes entre sí, pero cuando el funcionamiento y el motor de una institución recae tan fuertemente sobre una única persona, a la larga me parece que eso suele redundar en un debilitamiento, ¿no? Porque significa que no están operando los mecanismos colectivos que permiten asegurar la continuidad de las instituciones a lo largo del tiempo, y lo que es más importante aún, me parece, la continuidad de las instituciones a lo largo de o a través de diferentes gobiernos, ¿no? Y eso hace también a la inestabilidad de estas instituciones, que enseguida, cuando hay cambios políticos, se resienten y magnifican aún más el impacto de esos cambios, como es el caso bastante claro, me parece, de la Cinemateca Brasileira en los últimos anos. Obrigado, Nicolás. Acho que você, inclusive, abriu aqui campo de questões que a gente pode voltar mais para frente. Eu queria passar pouco a palavra para a Patrícia, depois para o Peta, para eles comentarem pouquinho, ainda com a questão da pesquisa em cinema e da relevância dessas instituições e na ausência delas, quer dizer, o que significa para o campo, para a continuidade da pesquisa no campo. Eu acho essa pergunta é muito boa, Joaquim. Eu acho que toca numa questão muito central assim, da pesquisa no Brasil e da pesquisa em cinema no Brasil, a relação com a Cinemateca e a distância que a pesquisa tem da Cinemateca, a gente tem da Cinemateca, e a dificuldade que a Cinemateca tem de se relacionar com a pesquisa no Brasil também. Um arquivo que não funciona, ou um arquivo sempre ameaçado, e que de tempos em tempos deixa de ser acessível, deixa de estar com a comunidade, eu acho que criou no Brasil, e tem criado ainda mais, um tipo de pesquisa que se distancia muito da pesquisa de arquivo, que se distancia muito da relação com fonte primária, e mais ainda nos últimos anos, a gente começa a pensar a pesquisa no cinema como muito dissociada mesmo da pesquisa em arquivo, como, sei lá, uma pesquisa em fontes secundárias, uma pesquisa de análise de imagens, uma pesquisa de comentários, que é uma espécie de recozimento de algo, de pesquisas que já foram feitas, assim. Mas essa dinâmica que deveria ser naturalizada, que deveria fazer parte de todas as pesquisas, assim, de estar mexendo, estar numa relação direta com o material, seja filme, seja texto de cineasta, seja documentação, isso não parece fazer parte de uma primeira motivação ou de um cotidiano da pesquisa no Brasil. Acho que é isso, assim. Com muita frequência se entende que é possível fazer uma pesquisa, acho que se naturalizou a ideia de que podemos pesquisar só lendo fontes secundárias, só voltando à bibliografia já pesquisada, de um lado porque já tem uma desistência inicial, enfim, é difícil o acesso aos arquivos, de fato é mesmo, de outro, depois que a parte dos arquivos já foi perdida, e em segundo lugar, que tem uma falta de convívio. Quem está em São Paulo consegue ter algum privilégio nessa relação porque, enfim, pode acessar a Cinemateca, mas no geral, eu acho que a gente tem uma espécie de divórcio mesmo, que foi criado historicamente entre a pesquisa em cinema e os arquivos. Assim, os arquivos não fazem parte, ou fazem muito menos do que poderiam, mas não fazem parte de uma cultura cotidiana da pesquisa, ou de um desejo de pesquisa. E a sensação que eu tenho é que isso tende só a piorar. E eu acho que toca também uma coisa que o Nicolás trouxe, que é muito central, assim, importante, que esse personalismo das figuras que cuidam e que salvam as cinematecas, que é um personalismo que também é muito heróico e de um heroísmo necessário, mas que acaba por distanciar as pessoas da Cinemateca, porque, em alguma medida, me parece que a Cinemateca depende tanto dos heróis quanto de um certo voluntarismo das pessoas que entram na dinâmica da Cinemateca, mas com muita frequência ela existe por causa desse heroísmo, mas ela deixa de ser uma cinemateca de todos, ela deixa de ser um arquivo de todos. Não só os seus mecanismos de preservação e de difusão deixam de ser procedimentos partilhados e transmitidos de tempos em tempos, institucionalmente, na cultura, nas operações cotidianas de uma instituição,
mas elas acabam também por afastar, as pessoas não conseguem acessar isso. É um mecanismo de transmissão direta das figuras centrais de quem a Cinemateca depende para esses outros que aprendem com elas, mas como isso não fica sistematizado, parece que a Cinemateca vai se fechando nela mesmo e o acesso também fica muito restrito num nível comunitário e mais coletivo. Eu penso nisso até um pouco angustiante ver todas essas manifestações agora pela Cinemateca, como praticamente as pessoas que estão nas manifestações são funcionários e ex-funcionários da Cinemateca. A comunidade da Cinemateca brasileira acaba virando uma comunidade de pessoas que já tiveram a chance e que conseguiram acessar esses arquivos. E, em geral, isso passa por ter trabalhado lá ou ter se relacionado minimamente com a Cinemateca. Mas, infelizmente, ela realmente não consegue ter essa abertura e transparência e comunicação direta com uma comunidade mais ampliada. Eu queria ver o Peter, e depois acho que o Nicolás fez um gesto de reação também. Tá bom, eu vou retomar alguns pontos que a Patrícia levantou, né, que justamente essa política cultural que se reflete na própria Cinemateca brasileira, né, esse descuidado que tem muito a ver com essa falta de acesso, por um lado, e por outro também, né, que os funcionários foram todos demitidos, né, que de fato a Cinemateca não está funcionando há muito tempo, bem ao contrário do que foi o caso uns 6, 7 anos atrás, né, até com publicações muito especiais, com mostras de grande repercussão, com também simpósios internacionais, não só sobre cinema brasileiro, por exemplo, Eisenstein, a influência de Eisenstein no cinema latino-americano, etc. Todos esses eventos, né? E, de fato, eu acho que a própria história de uma cinemateca reflete também a história das políticas culturais de um governo, né, de uma nação, e acho que é muito importante pesquisar a história de uma cinemateca no contexto da história social e política de um país, né? E tomando como exemplo a Cineteca Universidade de Chile, que também, como em outras, né, a base foi o cineclubismo, é claro, também um movimento bem politizado, mas da esquerda, né, com Pedro Chascal, por exemplo, né, que ele foi, claro, um dos fundadores. É muito sintomático que com o golpe contra Allende, em 73, né, que poucos anos depois, 3 anos depois, parou de funcionar, né, a própria Cinemateca do Chile, né, parou de funcionar mais que 30 anos. Né, a reabertura só aconteceu em 2008. E isso reflete muito justamente a história do país e também, né, a história da, digamos, memória cultural e como ela está sendo reprimido mesmo. Eu acho que isso é algo muito interessante para nós, né, pesquisadoras e pesquisadores, de fazer esse tipo de levantamento, né, e de pesquisar esses aspectos. E esses incêndios, por outro lado, são sempre uns crises enormes que muitas vezes têm a ver com falta de financiamento, né, e é algo muito comum, claro, no mundo inteiro, mas particularmente na América Latina, e claro que o Nicolás já falou sobre esses aspectos, né, falta de financiamento, mas também uma falta de uma política de recursos justo nessa relação no qual o euro ou o dólar vale tanto mais, né, e justamente essa impossibilidade de fazer esse tipo de financiamento. E falando um pouco, retomando também um pouco o que a Patrícia falou, né, que a Cinemateca brasileira, ela não tem não existe esse tipo de acesso mais democrático há muito tempo, né, que tem pouco público, e tem outros exemplos, né, como no México, né, ou seja, lá é algo completamente diferente, né, depois também um incêndio, né, que foi esse incêndio muito grave de 82, a Cineteca Nacional foi reconstruído num lugar muito cêntrico,
Eis a grande diferença. É muito difícil chegar com transporte público à Cinemateca Brasileira, né? E lá, na Cinemateca Nacional, em México, foi reconstruído como um lugar realmente do povo. E se nota, né, quando a gente faz pesquisa lá, que é um lugar muito usado, né, que tem muitas salas, tem um público jovem, mas também um público muito diverso, de várias classes sociais. É muito interessante ver isso, né? E é um lugar de convivência mesmo, mas ao mesmo tempo, claro, que existem também problemas como o incêndio, né, na época, que destruiu também, e isso faz parte de uma matéria de pesquisa para a gente, o incêndio na Cinemateca, por exemplo, que destruiu, entre outros, né, entre outras coleções, também um projeto maravilhoso que foi o Cinemóvel, que era uma maneira também de levar o cinema para aldeias muito distantes, com pessoas que nunca tinham visto nenhum filme de cinema, nada do audiovisual, e essa ideia da democratização, né, que também existiu em Cuba, claro. E tudo isso queimou nesse incêndio. Existe um filme documentário sobre esse incêndio, no qual, né, muitos especialistas, historiadores mexicanos, né, também acusam, digamos, os responsáveis por ter, né, também não cuidado como deveriam ter justamente a Cineteca Nacional, né? Então, resumindo, eu acho que isso é fundamental para nós também, nessas histórias das cinematecas latino-americanas, nesse caso, parte dessa falta de memória, né, também uma falta de pesquisa profunda sobre essas histórias, né? Claro que temos algumas publicações, mas são escassos mesmo, e acho isso também algo fundamental para o nosso campo de pesquisa. Então, eu acho que o gancho é justamente como a gente terminou essa rodada, que é a questão da difusão, a questão da formação de público, nessa outra função também de instituições como a Cinemateca, e da mesma forma como a gente começou com o Nicolás na primeira, eu queria, Patrícia, começar com você, mas eu queria voltar a essa questão, sua experiência como curadora, saindo um pouco do foco da pesquisa, e já está um pouco implícito no que você disse antes, como a Cinemateca tem no caso do Brasil, e acho que o comentário geral é que isso também vale para outros países na América Latina, como essa função da difusão, da formação de público, também passa por uma certa crise. Eu queria ouvir um pouco você, essa sua experiência com esse tipo de atividade ligada às instituições de preservação do cinema. A sensação que eu tenho é que a gente não passa exatamente por uma crise, né? Eu acho que, como alguém de 40 anos que saiu da faculdade no início dos anos 2000, eu tenho a sensação de que eu passei por um período de calmaria, e que vive-se, na verdade, uma constante crise, e eu tive 10 anos em que eu, enfim, trabalhei como programadora, curadora, e se acreditava que podíamos fazer isso regularmente, mas claro, talvez eu esteja falando isso com muitas nuvens na minha cabeça nesse momento, um pouco difícil não estar respirando todo o ar da fumaça do que aconteceu e vem acontecendo. E a minha experiência dificilmente dissociada também desse momento de muita euforia mesmo no que poderia ser a pesquisa em cinema, a difusão de cinema no Brasil. Eu trabalhei na Cinemateca num momento muito forte da instituição, de 2008 a 2011, um momento em que a Cinemateca estava muito pujante, com muitos projetos que nem deveriam ser levados a cabo por uma cinemateca, no fim das contas, enfim, aí são várias questões de política pública que entraram ali, mas a Cinemateca acabou se desdobrando e assumindo muitas responsabilidades que não deveriam recair sobre uma cinemateca. Mas aí o que eu posso dizer, assim, de uma experiência, uma leitura um pouco pessoal, é que uma coisa que a gente precisa fazer de modo mais... que a gente precisa reinventar e que eu acho que a gente não conseguiu fazer bem é associar, um casamento mais igualitário e sólido entre a ideia de preservação e a ideia de difusão. E dentro da Cinemateca, em especial, sempre havia uma espécie de briga entre uma coisa e outra, sabe? O desejo de mostrar e o desejo de preservar.
Precisa-se, enfim, aí tem sempre os filmes que não podem ser mostrados porque estão em processo de preservação, e aí existe o outro campo que está ali, enfim, precisamos mostrar, queremos fazer mostras, queremos difundir, e as duas coisas, eu acho que raramente elas se encontram, assim, como deveriam, ou como poderiam se encontrar, né? A preservação deixar de ser uma espécie de fetiche ou de fim em si mesmo, né? Não se preserva para se preservar, né? Se preserva para quê? Se preserva para que possamos estabelecer relações vivas com os objetos e possamos atualizá-los e possamos repensá-los e possamos criar outras, enfim, outras interpretações do futuro e outras leituras do presente. E eu acho que essas duas coisas a gente, falando até por mim mesmo, acho que a gente trabalhou pouco isso. Não, obrigado, Patrícia. Eu acho que não se levantou a questão do jeito interessante. Nicolás, se você quiser comentar um pouquinho, de novo, tentando pensar, sair um pouco agora aqui da experiência brasileira, esse lado da função das cinematecas como promotoras da formação de público, da difusão da produção audiovisual. Bueno, históricamente, digamos, me parece que esas funciones han ido de la mano, ¿no? Digamos, de dos modos diferentes. Por un lado, desde un punto de vista, si querés, más integral en la formación de los cineastas, y ahí vuelvo de nuevo a la cuestión de los cineclubes, que eran agrupamientos quizás más o menos informales, pero que cumplían una función educativa y pedagógica, sobre todo cuando todavía no estaba institucionalizada la enseñanza del cine, ¿no? Los cineclubes eran una instancia formativa muy importante, y en el origen de muchos de los archivos cinematográficos, no solo latinoamericanos, sino de todo el mundo, están las colecciones de los cineclubes, ¿no? Bueno, en los casos de Argentina, Brasil y Uruguay es así, ¿no? Estas cinematecas surgieron a partir de las colecciones de diferentes cineclubes, de los cuales participaban en muchos casos directamente cineastas también. Entonces, la exhibición y la producción estaban, por un lado, muy ligadas entre sí desde ese lugar, y después también, a lo largo del tiempo, ha habido muchas iniciativas directas de parte de estas instituciones de producir y generar nuevas obras, ¿no? Algo que también ha recibido fuertes cuestionamientos, porque uno dice, bueno, si la institución tiene poco presupuesto para desarrollar su función primordial, que es la de preservar el archivo y darlo a conocer, ¿por qué van a gastar plata en crear nuevas obras cuando ya hay otros organismos e instituciones estatales abocados a esa función? Más allá de esta crítica, que sobre todo me parece aplica al caso de la Cinemateca Argentina, sí me parece que en los últimos años o quizás décadas ha habido iniciativas muy buenas y muy productivas, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo de archivo sobre esas instituciones y el uso de esos materiales como footage, digamos, para nuevas películas. Por ejemplo, en el caso del Museo del Cine, hace unos años llevaron adelante un proyecto que acompañó la digitalización de un noticiario muy conocido que existió durante varias décadas en Argentina, que se llamó Sucesos Argentinos, e invitaron a diferentes realizadores a hacer toda una serie de cortometrajes a partir de materiales de archivo de ese noticiario, ¿no? Entonces, ese me parece que es un ejemplo bastante interesante de cómo el trabajo de restauración, a su vez, fue acompañado y retroalimentó la creación de nuevas obras. Y luego está también desde ya la cuestión de la exhibición, digamos, pura y dura, ¿no? Un poco lo que comentaba Peter de la Cineteca de México, ¿no? Donde hay una facilidad y una disponibilidad de las salas de esa institución para el acceso del público, que se ve también en el caso uruguayo, por ejemplo, quizás en Brasil, en la Cinemateca Brasileira, y en Argentina no tanto. Ahí está la cuestión de la ubicación de los archivos, que por un lado, cuanto más céntricos sean, siempre va a facilitar el acceso del público, pero también está la cuestión de vuelta, ¿no? Del presupuesto. O sea, ¿qué sentido tiene tener un archivo enorme en una ubicación muy céntrica cuando es mucho más cara? En realidad, si es simplemente a los fines de guardar materiales, conviene que estén
en lugares alejados, ¿no? Bueno, de hecho el depósito que se incendió en la Cinemateca Brasilera es como un anexo de la sede central. Peter, você falou do exemplo mexicano, mas enfim, se você quiser complementar um pouco essa ideia desse outro lado, acho que o Nicolás pôs de um jeito interessante, que é um pouco uma tensão, e a Patrícia falou disso também, entre essa vocação de preservação, arquivo e difusão, como esse tripé não se equilibra necessariamente. Eu acho importante justamente a combinação dos dois, né? Eu acho que, por exemplo, a Cinemateca Uruguaia é um bom exemplo para isso, né? Porque, claro que a preservação é fundamental, né? Como em qualquer cinemateca, é lógico, mas foi justamente nessa cinemateca onde surgiu também uma escola de cine, não? Uma escola de cinema que está funcionando bastante bem, e claro que o Uruguai, né, como um país muito pequeno, com poucos recursos, não teve uma, digamos, produção de cinema constante na história do cinema uruguaio, mas com a criação, né, justamente dessa escola de cinema, aumentou muito, né, a produção também. Claro que tem muito a ver com financiamento, né, apoio do Estado, é lógico, mas isso tudo se baseia também numa cultura cinematográfica muito forte em Uruguai, muito forte. Se nota, né? Também a Cinemateca teve muitas salas, né, em lugares muito cêntricos, salas antigas, enormes, né, com muito público, né, sempre uma combinação também de festas e de cinema, de discussões, era toda uma cultura, digamos, que atravessava o mero lugar fechado de uma cinemateca. E nesse contexto também me parece sintomático, né, que também foi a própria Cinemateca que organizou e segue organizando, né, esse Festival Cinematográfico Internacional del Uruguai, que também é um festival muito popular, né, com muito público, que não é um público típico necessariamente cinéfilo, mas vira um evento, digamos, para a cidade inteira. Isso se nota, eu estive nesse festival muitas vezes, né, e tem essa presença, né, então acho que a Cinemateca Uruguaia, ela é um bom exemplo de, como eu falei, de combinar a preservação com a divulgação e com a criação, né, de uma cultura cinematográfica que resulta em novas produções também. E na formação, claro, a base disso tudo, né, é uma formação também, né, de cinema, por um lado institucionalizado na escola e por outro, né, como foi tradicionalmente, também através justamente de assistir, né, filmes nesse ambiente que é um ambiente particular, porque, claro, lá, como em outras cinematecas, muitas vezes, a Patrícia sabe bem, né, as curadoras e curadores fazem convites a cineastas, vai ter bate-papo, vira toda uma coisa diferente, não é só a programação, não quero diminuir a importância, né, é importantíssimo criar essas conexões entre filmes, né, esse todo também merece um estudo, né, a história das curadorias, né. Mas, enfim, né, tudo isso é um conjunto importante, eu acho. Posso acrescentar? É que a ideia, assim, de, quando eu falo dessa dissociação ou desse casamento um pouco harmonizado entre difusão e preservação, é porque me parece que tem uma função que também é da difusão em justificar, atualizar e difundir a ideia de preservação também, e não tratar, né, o preservar o arquivo como uma coisa morta que é mostrada e que vai encontrar pouco lastro, assim, na realidade. Então, assim, como transformar, né, tipo, a partilha dos filmes ou a partilha do que foi feito em algo pujante e vivo que faça sentido numa comunidade. Então, assim, esses festivais, o Festival da Cinemateca do Uruguai, ou um momento que, enfim, é muito claro perceber, né, o que aconteceu no Brasil nos anos 2000, 2010, um momento em que teve muita mostra de cinema, e que cresceu também o número de festivais, mesmo que não ligados à Cinemateca necessariamente, embora a Cinemateca tenha acolhido alguns, mas como essa ebulição acaba criando uma cena e uma situação de troca, né, que se dá dentro da sala, se dá na porta da sala, se dá no caminho para o museu, para os festivais, e com isso as coisas começam, enfim,
aí elas vão fermentando de uma outra maneira, né? Você sai desse lugar, assim, que é um pouco duro de tratar o cinema como uma coisa morta do passado, que é preservada e que se cumpre uma função. Enfim, programar pode ser só isso às vezes, né? Cumprir uma função de mostrar o que está guardado. Mas, enfim, como você torna isso vivo ali? Eu acho que tem um papel da difusão que nem sempre funcionou bem, nem sempre funciona contento, mas que eu acho que é onde a coisa realmente ganha força, que é de mobilizar coisas para além dela, né? Para além do encontro com filmes. É onde os objetos do arquivo entram em relações com outros objetos, com outros olhares, com outras pessoas. E essa função, enfim, isso acontece no modo como os filmes são programados, mas isso acontece também nos diálogos que são convocados a partir daí, sejam pessoas que vêm falar, sejam publicações que são feitas, mas isso também acontece como uma espécie de abertura também para uma espécie de imprevisível e de desejo latente que não está dado só pelo arquivo ou pelo programador, né? Enfim, um pouco como os filmes se inserem no mundo hoje, né? Como ser generoso com os filmes que foram feitos para que eles possam ser melhor vistos agora, enfim, pensar a difusão para além da simples divulgação de filmes que estão preservados. Isso, enfim, preservar não é só preservar e difundir não é só mostrar, né? Então, como, enfim, um ajuda a justificar o outro também. Que bueno, finalmente me parece que todos coincidimos en que termina siendo una falsa dicotomía, porque por sí sola ninguna de las dos tiene sentido. Y me acordaba es quizás una anécdota personal, pero es algo que me pasó como en el trabajo de investigación y que creo que ilustra bastante bien eso. Yo estaba trabajando sobre una serie de películas de los años 70, o sea, películas dentro de todo recientes, ¿no? Pero ya hay muchas películas de los 70 que ya están perdidas. Y bueno, hablando con una persona de la Cinemateca del INCA, del Instituto Nacional de Cine de Argentina, le pregunté si por casualidad esa película estaba en su base de datos, porque yo sabía que por una cuestión legal, cuando se hace una película con dinero del Instituto de Cine, uno está obligado a depositar su película ahí. De hecho, me enteré mientras yo estaba haciendo ese proceso con la película que yo había hecho. Entonces dije, bueno, ya que estoy, le pregunto. Y el tipo se fijó y efectivamente estaba esa película en un depósito muy lejos, fuera de la ciudad, y tuve que hacer como todo un tramiterío burocrático bastante engorroso, pero finalmente conseguí que, no que me copiaran la película, pero sí que me la mostraran en un microcine del Instituto de Cine. Y entonces fui súper contento a ver la película, que se llamaba Hormiga Negra. Y resultó que la película estaba toda virada al rojo, al vermelho. O sea que terminó siendo hormiga roja, digamos. Entonces, ¿qué sentido tiene preservar una película si nadie la va a poder ver? Eso es lo que yo pensaba. Entonces digo, bueno, probablemente yo era el único interesado en ver esa película. Buenísimo que me la muestren. Pero ¿qué sentido tiene preservarla en malas condiciones si después la experiencia que vas a tener poco va a tener que ver con lo que la película era, ¿no? Queria só então fazer um pouco mais ênfase nessa questão da produção, começar com o Peter, que é justamente o papel das cinematecas na produção cinematográfica. Eu acho que o exemplo mais emblemático desse impacto dessas instituições sobre a produção audiovisual é a Nouvelle Vague, por várias razões, né? Uma turma que se forma assistindo filmes, estão muito próximo um pouco daquela ebulição toda em torno dessa maneira de guardar e mostrar filme, e também acho que no caso do cinema novo brasileiro também tem uma relação próxima, né? Um pouco esse impacto, que não é exclusivo do cinema, acho que as artes visuais no geral, no século XX, elas são muito influenciadas pela criação desse novo modelo de museu menos como um arquivo do passado e como uma coisa mais dinâmica, né? A criação de museus de arte moderna, tanto pelo modelo do MoMA, mas também, enfim, na América Latina também segue um pouco esse espírito. Isso tem um impacto direto na dinâmica das artes visuais nos diferentes países, isso vale para o cinema também. E eu queria um pouco pensar esse aspecto da questão, né? Como é que essas instituições influenciam, podem influenciar, dialogam com a produção audiovisual e ao mesmo tempo, como nos outros temas que a gente abordou, como a ausência dessas instituições pode também ter um efeito negativo sobre isso. Sim, com certeza, foi fundamental, né, para particularmente o novo cinema latino-americano, de fato em vários países, justamente essa interconexão, né, com os novos
movimentos estético-políticos e o cineclubismo, particularmente porque nessa época, em vários países, as cinematecas ainda não estavam funcionando muito fortemente, embora que, claro, já existiram, como no caso do Brasil, por exemplo, mas era um pouco essa cultura cinematográfica de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? E claro que o cinema novo estava mais ligado, né, ao Museu de Arte Moderna no Rio, né? Que também temos lá uma cinemateca que ainda é muito mais descuidado, né? Só para mencionar isso rapidamente, que realmente é uma grande tragédia também, porque lá você entra em uma falta tão grande de recursos que você realmente tem latas lá dentro sem nenhum cuidado, né? Deveriam, evidentemente, ter um ar-condicionado e tal, realmente é um material precioso, único também, né? Que se fala pouco sobre isso, a tragédia da Cinemateca do Rio, né? E, ao mesmo tempo, né, sempre existia um Chateaubriand, nesse caso do Rio, né? Que era um mecenato que investiu muito nas artes, mas não no cinema. Porque, claro, que as artes como objetos, eles criam um valor, é um investimento. Não é por acaso que até, por exemplo, vários bancos, né, faziam propagandas de você deveria investir na arte. Como a Deutsche Bank, por exemplo, teve uma propaganda dessa, né? Então tem muito a ver, né? E evidentemente o cinema, como a arte de um material reproduzido, né, tem todo e popular, né, e inserido no momento, tem uma outra lógica, é evidente, né? Mas voltando um pouco a essa questão, então, existia, né, justamente essa conexão muito forte, né, com o cineclubismo, com as cinematecas, e também uma revisão, no caso do cinema novo, né, da própria história, né, do cinema no Brasil, né, como o próprio Glauber Rocha, né, que também, claro, era um teórico e historiador do cinema brasileiro e mundial, né, ele faz uma avaliação da chanchada, de limite, etc. Embora, que claro que não tinham acesso de muitas cópias, por exemplo, fica né, quase seguro que o Glauber nunca assistiu o Limite, quase seguro, né, que na época não existia uma cópia, enfim. E eu queria chamar um pouco, a partir do cinema novo, a atenção a também produções mais recentes de cineastas que usam os próprios acervos das cinematecas para criar obras novas, como do próprio Éric Rocha, que desde seus estudos em Cuba, né, sempre usou acervos auditivos, visuais, audiovisuais, e muito desse material ele também encontrou nas cinematecas mesmo, né? Acho isso importante, né? E claro, o filme Cinema Novo ganhou, né, Veneza, e foi muito importante, né? E todo um filme de ensaio baseado justamente nesse material que ele encontrou, e não é um caso único. Lembrando só um filme muito importante, eu acho, que é o Índio do Brasil, do Silvio Bach, né, que é do 95, algo por aí, que é justamente um levantamento crítico da representação audiovisual das indígenas do Brasil no cinema mundial. Desde os primeiros documentários dos anos 10 até a contemporaneidade, né, com chanchadas, porno-chanchadas, com adaptações de Iracema, de O Guarani, né, de Alencar, entre, digamos, esse tipo de idealização indianista e também a estigmatização, digamos, né, não humanos que se alimentam da carne humana, né? Então, é interessante porque essa memória, né, da representação, nesse caso os indígenas, que é algo que entrou também na memória coletiva através da televisão, etc., mas é algo não tão concreto. E, de repente, vendo todos esses filmes juntos, e na montagem que o Silvio Bach fez, e também com a voz em off, né, ele cria todo um discurso contra-hegemônico, né, que mostra essa estigmatização. Então, o que quero dizer com isso? As cinematecas são fundamentais, porque lá temos, né, toda a base de uma memória audiovisual importantíssima para entender o Brasil. Realmente o Brasil em todas as suas camadas, em todos os seus grupos culturais, étnicos, políticos, sociais, né,
Então, é fundamental investir mais, cuidar mesmo esses acervos, né, que não está sendo feito, e é fundamental para não só a cultura cinematográfica, mas da própria construção, né, da memória e da história do país. Nicolás, você talvez quiser fazer um comentário sobre, de repente, inclusive como cineasta, você mesmo, você falou contou um pouco algumas experiências suas com a instituição. Se quiser complementar un poco esse papel na produção audiovisual na América Latina, das cinematecas. Sí, claro. Sí, me parece que es un tema clave, ¿no? Un poco yo también dentro de esta investigación que estoy haciendo en Mesila, estoy estudiando películas que trabajan con los acervos de estas instituciones o incluso películas que directamente transcurren adentro de estas instituciones, como es el caso de La vida útil de Federico Beiroj, que tiene que ver con la Cinemateca Uruguaya y particularmente con, de nuevo, ¿no?, con una persona a quien tuve la suerte de conocer, que bueno, un personaje muy icónico también de la Cinemateca. Mi impresión es que son de todas formas excepciones, ¿no? Hay cada vez más películas que trabajan con materiales de archivo, pero digamos, no es la norma que haya una conciencia tan clara sobre el valor de los archivos y de la propia historia audiovisual de parte de los propios cineastas, ¿no? Y me parece que eso también hace al problema. Patricia comentaba cómo en las manifestaciones por los problemas o los reclamos por los problemas en la Cinemateca Brasilera suelen participar las propias personas que trabajan o trabajaron en esa institución, ¿no? No sé bien cómo será la participación de los cineastas. Entiendo que hay bastante en el caso brasilero, pero en el caso argentino es muy curioso porque uno siempre reclama plata para producir películas, pero después es como que en general nos desentendemos de lo que pasa con esos materiales, ¿no? Del destino de esos materiales y qué sentido tiene hacer películas para que queden solamente exhibidas durante un muy breve periodo de tiempo, cada vez más breve, o sea, por las razones que ya conocemos sobre los problemas de la exhibición cinematográfica, y después desaparezcan, ¿no? Sin embargo, hay una figura que fue clave y que pujó mucho por la promulgación de una ley que estableciera la creación de una Cinemateca Argentina como institución gubernamental, que fue la figura de Pino Solanas, que ya desde principios de los 90 militó mucho por eso. Aún hoy todavía no existe esa institución o no existe del todo, pero él digamos, empujó mucho para que eso sucediera. Y eso sucedía casi en el mismo momento en el que surgía el llamado nuevo cine argentino de los 90, ¿no? Que se pensó sobre todo como un movimiento de ruptura. Entonces tampoco había una conciencia muy fuerte sobre la propia historia cinematográfica. No tengo mucha certeza al respecto, pero me parece que como que está todo esto, digamos, funcionando en conjunto y que sin una intervención activa de parte de los propios cineastas es difícil también que estos problemas encuentren algún tipo de solución, digamos. Obrigado, Nicolás. Patrícia, você quer comentar alguma coisa sobre esse aspecto da produção audiovisual? Posso só acrescentar, talvez, que, enfim, um cineasta, né, antes de ser cineasta, também é um espectador. Então, uma cinemateca forma público, mas também forma realizadores. Então, tem esse primeiro lugar, enfim, vocês chamaram a atenção, com a novela vaga, o cinema novo. E aí, eu acho que um complemento que também o Peter trouxe é que ele é um espectador, ele é um cineasta e ele é um mediador de memórias também, porque o trabalho com arquivo, um arquivo nunca vai ser completo, né? É impossível que qualquer cinemateca preserve toda a memória de um cinema e é impossível que se preserve também todos os sentidos históricos de filmes do passado. E o cineasta também acaba virando esse mediador entre tempos passados e tempos futuros, assim, de memórias que estão se perdendo. Então, esse trabalho com material de arquivo, para além de ser algo que recupera, eu acho que tem uma importância muito determinante para o modo como a história do cinema também é narrada e é repassada, né? Porque o cineasta, ele é uma espécie de, enfim, ele também é um narrador da história, então esse trabalho com o material de arquivo, e eu acho que em especial em países de arquivos tão frágeis, esse trabalho do cineasta com os arquivos, às vezes é o que nos sobra, ou o que nos sobrará, porque, enfim, outros incêndios virão.
Então, quanto mais cineastas estiverem trabalhando com materiais de arquivo, mais é possível que alguma outra história seja narrada. Não será aquele, enfim, talvez daqui 20 anos o cinema novo que chegue para as novas gerações não seja o que chegou para mim, seja o cinema mediado pelo Eric Rocha, possível que tudo queime até lá. Mas eu acho que enfim, o cineasta também me parece que é uma figura central, tanto na preservação quanto na difusão. Ele também faz parte dessa cadeia. Só para a gente encerrar, uma coisa que emergiu para mim da conversa, inclusive como leigo no assunto, quer dizer, eu procuro frequentar a Cinemateca, eu lembro de frequentar desde quando a sede dela não era na sede principal, mas lá na Fradique, então acho que eu formei meu gosto cinematográfico frequentando a Cinemateca São Paulo, mas enfim, eu não sou especialista, mas o que aparece na nossa conversa é que instituições de preservação do audiovisual, elas parecem ter desafios que são muito mais difíceis de equacionar do que outras instituições. Para usar um exemplo, desculpa, um pouco provinciano, mas eu não vejo tanto dilema e crise na Pinacoteca do Estado de São Paulo, por exemplo, quanto eu vejo na Cinemateca. Então eu não sei se isso tem a ver com a fragilidade do suporte, com todos os embrólios legais ligados a você conseguir que as leis de depósito legal que elas sejam aplicadas, essa tensão entre as diferentes vocações da instituição. Então, não sei, realmente parece que, talvez eu esteja contaminado um pouco pela perspectiva brasileira, mas parece que é ainda uma instituição um pouco, conhece a sua vocação, mas o modelo de gestão, de funcionamento ainda é uma coisa muito em disputa, que paralisa um pouco, e talvez tenha a ver um pouco com essa dificuldade de ter uma coisa mais estável, mais contínua. Então, estou dizendo isso para fazer a pergunta em torno um pouco do futuro desse tipo de instituição, que acho que combina duas coisas. Uma, que são a questão das políticas, tem a ver a própria natureza dessas instituições, mas as políticas públicas, a falta de continuidade de políticas, como foi dito aqui. E essa outra questão também do suporte. O suporte do cinema mudou, a maneira como o cinema circula, como o cinema é produzido, como o cinema é visto é diferente hoje. Nesse cenário político, mas também tecnológico, por assim dizer, como é que vocês veem um futuro para a memória do audiovisual? Patrícia, Peter, depois Nicolás. A primeira coisa que eu queria dizer é que talvez a Cinemateca, enfim, os arquivos de filme passem por mais crises, ou as crises sejam mais evidentes, por uma condição também, de um lado, o cinema pode falar mais alto, em certa medida do que, por exemplo, você trouxe o exemplo da Pinacoteca Brasileira, né? Eu acho que, historicamente, a gente sempre tem um pouco esses cineastas como representantes das crises políticas brasileiras, assim, muito mais do que, por exemplo, as artes visuais. Então, o cinema pode incomodar, num certo sentido, ao mesmo tempo, ele também é, sei lá, o primo muito pobre de tudo isso, porque o capital não consegue um pouco se segurar ou encontrar sua bengala na sua associação com o cinema, como, considerando que não temos aqui um cinema industrial, como encontra com as artes visuais. As artes visuais são uma espécie de sala de estar muito importante para o capital, ao passo que o cinema não. Então, o cinema, eu acho que ele pode ocupar esse duplo lugar. De um lado, né, tipo, ele incomoda, ele é aquele que a gente quer mandar para fora da sala de estar, ao mesmo tempo, ele não tem primos ricos, um pouco sustentando. Então, é sempre mais fácil desmontar, ou deixar passando fome, assim, as instituições de preservação do cinema. Mas acho que é um caso mais grave, que não acho que enfim, no caso do Brasil, da América Latina, não acho que é uma questão do cinema, né? Os nossos arquivos pegam fogo, né? Não é só a Cinemateca que pega fogo. Nos últimos 10 anos, foram vários os arquivos brasileiros que pegaram fogo. Acho que também tem um pouco uma cultura de não relação com o arquivo, ou de não relação com a memória, né? Um pouco de tentativa quase de se afastar da memória. Em relação à questão, enfim, como preservar também agora, produzimos mais imagens, e aí eu acho que a gente tem agora uma outra
dificuldade, né? Não é só como preservar o que foi feito, mas também como preservar o que está sendo feito. E aí eu acho que, pelo menos no caso da Cinemateca Brasileira, a gente tem aí um nó muito difícil, é que existe essa ideia de depósito legal. Todo filme que é produzido tem que ser depositado na Cinemateca. Mas se produzimos muito mais, e aí a gente tem um esquema que a indústria cinematográfica brasileira, agora ela está totalmente parada, mas é uma indústria muito rica, a gente tem muito capital sendo investido por causa da lei do audiovisual, do deslocamento do Condecine, que é um imposto das teles para o cinema, então a gente tem muito dinheiro, sendo investido no cinema, o que aumenta muito a produção e aumenta muito a sobrecarga de um arquivo. A Cinemateca recebe muito filme. Como lidar com todos esses filmes que são recebidos? E aí tem um problema mesmo de financiamento. Se investe muito na produção e se investe muito pouco na preservação. E, inclusive, em formas de preservação que precisam se atualizar para lidar com o digital. Eu acho que essa também é uma equação difícil. E aí, claro, acho que agora tem uma outra maneira de pensar, e obviamente isso não é em termos de política pública, mas eu acho que a gente já falou aqui rapidamente sobre a função dos cineastas também, assim, na preservação, é que parte da nossa memória audiovisual vai sobreviver pelos trabalhos que os cineastas estão fazendo agora. E eu acho que isso também tem que ser pensado também como política de preservação. Assim, os cineastas estão produzindo filmes, mas estão produzindo historiografia, estão produzindo formas precárias, temporárias de preservação da memória do último século. Eu acho que isso também é um filme de arquivo é uma microcinemateca pocket também, sabe? E esses filmes também são formas de manter isso. Eu acho que a Cinemateca tem um papel fundamental para a sociedade brasileira, né? E ela reflete a crise na qual ela entrou, né, há uns quase 10 anos, um pouco menos, né? Ela reflete justamente uma certa tendência também na sociedade brasileira, né? E também numa crise da própria democracia, de certas injustiças sociais, e também comparando com outros exemplos como Uruguai e México, se nota que isso não é uma necessidade, não tem a ver só com, digamos, as transformações midiáticas, né, transformação digital, por exemplo. Eu acho que não é o caso, né? É preciso, eu vejo isso de uma maneira, eu queria fechar, na minha perspectiva, né, mais positiva, porque eu acho que dá para fazer uma ponte, né, entre essa preservação. A gente discutiu bastante sobre isso, que, claro, é chave, é importante, né, guardar esse material, né, que é a base da memória audiovisual dos países, mas criar pontes também com o público, e até com novos públicos. Como na época a gente falou sobre isso, né, esses caminhões de cinema, por que não levar, né, por exemplo, uma programação da Cinemateca para as periferias, né? Porque também precisamos falar sobre outras formas de convivência também audiovisual. E, de fato, foi feito também, né? Existe também cinema nas periferias, tanto projeções como também produções, como sabemos, né? Também produções de pequenos recursos e tal, mas isso tudo deveria se integrar, digamos, nesse acervo vivo, que é a Cinemateca Brasileira e que são essas outras cinematecas. E como falei, o exemplo da Cineteca Nacional de México é um ótimo exemplo, que é algo muito popular. Não é nada, digamos, de classe meia, alta, de um elitismo cultural, nada a ver, é algo muito popular. E isso é possível, né, através de, justamente, certa programação na curadoria, de fazer eventos, né, também enfatizar mais o que é o particular do cinema, que não só a pantalha grande, né, mas também essa experiência comunitária, né, isso é fundamental. Que tem pessoas juntos na mesma sala, que tem pessoas que vão depois discutir, né? Não é por acaso que, por exemplo, em Uruguai, a Cinemateca, durante a ditadura, ela foi realmente um lugar por excelência da resistência da esquerda contra o governo fascista. Foi muito forte, né, o papel da Cinemateca uruguaia até na própria Argentina. Houve, claro que Rio de la Plata fica muito próximo, Montevideo, Buenos Aires, mas só para enfatizar isso, né? A Cinemateca ela pode fazer um lugar
de resistência ainda com poucos recursos, né? E com ideias, e com criando, né, conexões, também pensando em outras formas, outras artes, né? Por exemplo, esses acervos possam viajar para outros lugares, também é possível integrar, né, num expanded cinema, por exemplo, né, no teatro, com projeções, etc. Né? Tudo isso existe. Lembrando só, para dar um exemplo, o Felipe Bragança, né, cineasta brasileiro, que ele fez uma encenação de teatro, né, com o Teatro Griot, justamente sobre um filme do Rui Guerra, né, que também do cinema novo, lógico, mas que nasceu em Moçambique. Ele fez parte do movimento decolonial, anticolonial, e esse filme que é Moeda, Memória e Massacre, né? O Felipe Bragança, ele fez uma reencenação de um filme que já era uma reencenação de uma memória de um massacre. O cinema tem esse poder, né? Esse poder não só de criar memórias de algo, mas também de recriar e também de fazer essas transposições, né, entre diferentes suportes e realmente atualizar, né, o cinema como uma prática cultural viva. E por isso, embora que no caso do Brasil está numa crise muito, muito grande, o cinema em geral, a produção, a cinemateca, a memória audiovisual, também, né, outros acervos, sabemos tudo isso, mas eu acho que essa crise ela não vai, né, durar para tanto tempo e ainda a resistência é muito viva, né, y son fundamentales las cinematecas. Bueno, trato de decir algo primero sobre la pregunta que había hecho Joaquín acerca de esta diferencia entre cinematecas y pinacotecas, que me gustó la pregunta y cómo la formulaste. No sé si tengo algo muy novedoso para decir, me parece que efectivamente tiene que ver con estas cuestiones que vos mismo mencionaste, fundamentalmente con los elevados costos de conservación que tienen las películas a diferencia de otro tipo de materiales y probablemente también con algo de lo que mencionaba Patricia, ¿no? Digamos, las posibilidades que tiene el cine de masificación y también de interpelación hacen también que lo que hay ahí en disputa tenga un valor siempre como muy actual y que nos interpela de manera más o menos directa. Después, sobre la cuestión del futuro de las cinematecas, también me gustó mucho la pregunta. No sé si tengo una certeza, sí voy a tratar de ofrecer una especulación. Mi impresión o mi intuición sería que, digamos, cuanto más obsoleto sea el cine, más futuro tienen las cinematecas. En ese sentido, me resulta bastante interesante el simbolismo de la cinemateca brasilera, ¿no? Que está radicada en un antiguo matadero. Antes iban a morir las vacas, ahora van a morir las películas ahí. Entonces, de alguna forma, las cinematecas nacen cuando el cine entra en crisis, ¿no? Digamos, mediados del siglo XX es un momento de fuerte crisis de los grandes estudios cinematográficos que hasta ese momento eran los que preservaban las películas, pero, digamos, por una cuestión de negocio se evidenció que ya no iban a cumplir esa función, entonces también surgen por eso las cinematecas en ese momento de crisis del cine, justamente como parte de la necesidad de conservarlo. Por eso yo creo que cuanto más se debilite el cine por el surgimiento, como decías vos, Joaquín, de nuevos soportes y de nuevas formas de la cultura audiovisual, más futuro tienen las cinematecas. En todo caso, lo que habría que ver es qué forma adoptan las cinematecas, y yo creo en ese sentido que las cinematecas, y acá podrían incluirse también los festivales de cine, por ejemplo, se parecen cada vez más a los museos, ¿no? O sea, una cinemateca y un museo del cine no son exactamente lo mismo. Una aloja películas y el otro elementos relacionados con la historia del cine, pero sí creo que se parecen cada vez más, muchas veces se superponen estas funciones en un fenómeno que es incluso más amplio y que tiene que ver con lo que podría llamarse la musealización de la cultura contemporánea, ¿no? Peter hablaba de una apertura del cine hacia afuera de las salas. Esto que digo yo quizás puede parecer opuesto, pero me parece que no. En el fondo creo que son caminos parecidos y en este caso tendría que ver con la conversión del cine en museo, pero entendiendo el museo también como un medio de masas contemporáneo, ¿no? Un poco esa sería mi intuición, no muy científica, sino más que nada intuitiva.
Ótimo, Nicolás, obrigado. Eu acho que a gente chega no fim da nossa conversa. Acho que a gente levantou um monte de questões aqui que são relevantes, não só para a questão, que é um pouco o tema da conversa, mas no geral para a questão do arquivo, da função do arquivo, políticas públicas, democratização, acesso. Acho que são temas que a gente acabou recobrindo, bem no espírito assim da proposta de pesquisa do Messila, e também acho que esse contato, a gente colocar em contato aqui diferentes perspectivas e, enfim, muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Diálogos Messila. Eu agradeço aos nossos convidados, Patrícia Mourão, Petra Schultze e Nicolás Soares, pela participação. Confira na descrição deste episódio ou em nosso site indicações de textos e materiais adicionais sobre o nosso tema de hoje. É só acessar messila.net/diálogos Messila. Você também pode seguir o Messila nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, LinkedIn e agora também no Instagram. O Diálogos Messila é uma produção do Maria Zibila Marian Center Conviviality and Equality in Latin America. Nossa equipe de São Paulo é formada por Jörg Klenk, Melanie Metzen, Marina Falcão Motoc, Rafael Conkle e Gustavo Diniz. A edição sonora e musicalização são de Gil Fuser. Eu sou Joaquim Toledo Júnior e agradeço a você que nos ouviu até aqui.